Senhor, nós vamos para a palavra de Deus então. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, capítulo número 9, e o verso primeiro a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, e o versículo primeiro a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, expirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, quem és? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, tem muitos ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais e dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amém, queridos? Tomem assento. O texto, ele já é maravilhoso, né? O texto, ele é lindo, é maravilhoso. Aqui conta a conversão de Saulo de Tarso, né? O grande homem da Bíblia, um dos maiores nomes da Bíblia, o homem mais sábio do Novo Testamento, estudou aos pés de Gamaliel, e hoje seria a maior faculdade, né, dos nossos dias. A Bíblia diz que Saulo, ele estudou aos pés de Gamaliel, a maior faculdade da época. Mas era um homem que perseguidor, um homem que, por mais conhecimento tivesse, mas era um homem perseguidor, um homem que não tinha Deus. E nesse texto sagrado, esse texto que lemos, já de começo nós vimos a história, né, da conversão de Saulo de Tarso, que se tornou o grande apóstolo Paulo. Na Bíblia temos vários grandes homens, né, que se tornaram grandes homens. Abraão, amigo de Deus. Moisés, Deus falava face a face. Davi, segundo o coração de Deus, salvou o homem mais sábio da Bíblia. Pedro foi um homem que tinha uma autoridade tremenda. João, o grande apóstolo João, era um homem que tinha, era o apóstolo do amor, era o discípulo do amor. E vários outros homens, né? Elias, Eliseu, os homens que eram cheios do Espírito Santo, esses grandes homens, poderíamos citar grandes homens da Bíblia. Mas Paulo se tornou um dos maiores nomes da Bíblia. E o título da nossa mensagem
o cristão e as marcas de Cristo. Muito se prega hoje, né? Muito se prega hoje que o evangelho é um evangelho muito fácil, mas muito se prega que o evangelho, o reino de Deus, é feito com facilidade, mas a Bíblia diz que não. Se nós olharmos para o texto sagrado, o texto que lemos, quando o Deus chamou Ananias, disse: Ananias, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Ele disse ao Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois esse que ele está orando. Olha que coisa tremenda. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Paulo, né? O Saulo de Tarso, Paulo, ele viu que um homem chegava e punha e as mãos para ver. Ele respondeu a Ananias: Senhor, depois ouvi acerca deste homem, quantos males este homem tem feito aos teus santos em Jerusalém, e ele tem poder ainda. Olha que coisa tremenda. Ele tem poder dos principais dos sacerdotes, homens que mandavam na época, para prender a todos que invocam o teu nome. Olha o versículo 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos Jesus e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Olha que coisa tremenda. Padecer pelo nome de Cristo é uma realidade. Ser crente, queridos, olha bem, ser crente não é andar de mar no mar de rosa. Isso é uma mentira. Ser crente é ter uma vida pautada na palavra. Quando eu falo pautada na palavra, na Bíblia, né? Não é naquilo que os homens falam, não é naquilo que os homens inventam, é na Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, né? É aquilo que Deus manda se faz. Então aqui, se nós olharmos para toda a história, nós vamos ver que esses homens eram grandes homens de Deus, né? Paulo foi esse grande homem e que padeceu pelo amor a Cristo, padeceu pelo nome do Senhor. Em várias partes da Bíblia, no livro de Jó, se você olhar para o livro de Jó, você vai ver o quanto Jó sofreu por amor a Cristo, por amor a Deus, por ser um verdadeiro servo do Senhor. A Bíblia diz que ele era reto, temente a Deus e se desviava do mal. Reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. E este homem sofreu tanto. Este homem padeceu de uma forma tremenda, justamente porque ele era um homem que servia a Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos, né? Muitas vezes nós paramos e nós perguntamos: por que cristãos sofrem tanto? Quem sabe o que até se perguntou? Isso é uma realidade, isso é uma pergunta que não é pecado de se fazer. Né? Por que o crente sofre tanto? Por que o crente não tem tantos bens materiais? Por que o crente não é rico? Por que o crente ele não tem tantos bens que pudesse, muitas vezes, usufruir? Mas Deus conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Aqui, no texto que lemos, no verso número 15: vai, porque isso é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante de Jesus e dos reis e dos filhos de Israel. E eu, olha bem, disse Jesus, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Padecer pelo nome de Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, olha de Paulo: desde agora, olha que coisa tremenda, desde agora, Paulo disse essas palavras: desde agora, ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Desde agora, poderia estar dizendo aqui para o diabo: olha, diabo, não adianta tu armar tribulações para mim, armar problemas, armar dificuldade. Não adianta enfermidade, dizendo para a enfermidade: não adianta enfermidade, não adianta problema, não adianta carne, não adianta nada desse mundo, não adianta, porque ninguém vai me separar do amor de Cristo. Você disse várias vezes isso aí, né? Mas ele disse lá em Gálatas capítulo 16: desde agora, ninguém me inquiete, pois eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. E ninguém sofreu tanto como Paulo, mas lá na primeira carta de
Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 18, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E ninguém sofreu tanto, né? Romanos capítulo 12, e o versículo 2, a Bíblia diz: corpos de sacrifício vivo, e não conformar com este mundo. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso é interessante para a nossa vida. Isso é padecer pelo amor de Cristo. E pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, se você for tentado, se você for caluniado, hoje conversei com uma pessoa e disse: mas estamos tentando, mas imagina que somos, imagina. Se a pessoa é crente e não quer ser mal falado, se não quer ser caluniado, se não quer ser sofrer problemas, dificuldades, tentações, enfim, não seja crente. Fique em casa, né? Se não quer ser tentado, nem sai de casa, né? Porque nós vivemos num mundo onde o diabo trabalha de todas as formas para destruir a nossa vida. É uma realidade, queridos. O diabo trabalha de todas as formas para destruir a nossa vida. Enquanto nós estamos aqui, ele está tramando alguma coisa para te destruir, sem dúvida alguma. Enquanto você dorme, ele trabalha. Só que, aí nós temos o Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Olha bem, olha que coisa maravilhosa. Mas a Bíblia diz o seguinte: que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Tem pessoas que não colocam ponto de vírgula, né? A Bíblia diz o seguinte: que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem, vírgula, aí ele os livra. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está passando perseguições, se você está passando lutas, se você está passando dificuldades, se parece que não tem mais solução para o seu problema, nós sabemos uma coisa: existe um Deus que conhece a nossa vida. Um Deus que conhece as nossas dificuldades. Um Deus que conhece o profundo do nosso coração, da nossa vida. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, saiba de uma coisa: que Ele tem compromisso com a tua vida. Não tem compromisso com o homem natural, não tem compromisso com aqueles que não servem a Deus, mas tem compromisso com a tua vida. Salmos, número 4, verso 13: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, Ele ouvirá quando eu clamar a Ele. Ou seja, nós somos queridos de Deus, ser queridos de Deus. Deus tem compromisso com a tua vida, Deus tem compromisso com a nossa vida, Deus tem compromisso com as nossas dificuldades, com aquilo que muitas vezes parece que não tem mais solução para o seu problema. Quantas vezes? Isso é natural. Isso é natural quando nós chegamos na presença de Deus, ou quando muitas vezes, quando chega na presença de Deus, queridos, não é muitas vezes, quando eu falo isso, o crente tem que estar diretamente na presença de Deus. Você pode estar na presença de Deus trabalhando, enfim, qualquer coisa que você esteja fazendo, que você esteja em contato, ligado diretamente com o céu, você pode estar na presença de Deus e começar a falar com Deus. E dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, de um milagre na minha vida. Eu preciso, Senhor, que Tu transforme, que Tu trabalhe na minha vida, que Tu possa restaurar, que Tu possa fazer algo tremendo e que eu possa ser mais fiel a Ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E nós passamos perseguições, sem dúvida alguma. Se você olhar para a história de Jó, Jó era um homem rico, riquíssimo. Nós tinha uma vida maravilhosa. E o diabo, sempre, da forma que ele chegou na presença de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles chegaram perante o Senhor e veio Satanás também com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E o que acontece? Deus falou para o diabo: olha, vive Satanás, vive meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele.
Aí fala os versículos, ou melhor, as palavras que eu li. Homem reto, sincero, temente a Deus e desviava do mal. Aí o diabo, que claro, tu desse tudo para ele. Tu desse riqueza, desse bens materiais, toca nos bens materiais. E eu me lembro que eu tive o dono de uma empresa, né? Ele disse o seguinte, ele sempre diz o seguinte, são duas coisas que o homem não suporta, que o ser humano não suporta, mexer no dinheiro dele. Ele falava uma palavra assim, mexer no bolso e também na saúde. É uma realidade. São duas coisas. E o diabo foi esperto, né? Como sempre, né? Ele disse, olha, toca no bolso dele, toca nos bens materiais dele. Toca nos bens materiais dele e vai ver se ele não blasfema de ti na tua casa. Olha que coisa. E o diabo é claro. O diabo fez isso, né? O Senhor então deu essa oportunidade para provar. Não provar para o diabo, não para provar para Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece a nossa vida. Ele sabe que amanhã eu posso ser fiel a Ele ou não vou ser fiel a Ele. Isso é uma coisa natural. Né? Deus conhece todas as coisas. Deus sabe. Deus conhece a tua vida. Deus conhece, não adianta. Muitas vezes não adianta. Quando prometemos a Deus e não cumprimos, pensa que Ele já não sabe que você não vai cumprir? Ele sabe. Ele já sabe tudo. Deus sabe lá na frente. É a única pessoa que sabe lá na frente. Não tem profeta, não tem vidente, não tem demônios, nada. Somente Deus conhece o futuro. O diabo, ele só conhece o passado e o presente. Isso que a Bíblia diz que Deus, que Jesus, ele é onisciente. Onisciente por quê? Porque conhece todas as coisas. Onipresente, porque está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E onipotente, porque todo o poder é dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele conhece a nossa vida. E conhece a história de Jó. Queridos, olha bem. Ele era o homem mais rico da terra. Ele tinha 7.000 ovelhas. Hoje poderia ser uma fábrica de tecelagem, né? Porque através da lã da ovelha se fazia roupa. Ele tinha 3.000 camelos. E camelos naquela época é como se tivesse uma carreta hoje. Ele tinha então 3.000 carretas que levavam um monte de coisa. Ele tinha 500 juntas de bois, que eram 500 tratores. Juntas de bois eles faziam, né? O arado por ali. Ele tinha muita gente ao seu dispor. Ele tinha 500 juntas de jumentos. Ele tinha 500 juntas de bois, que eram 500 tratores, e ele tinha 500 jumentos, que eram 500 táxis, né? Poderíamos colocar hoje, né? Ele era alugado para levar alguém. Ele tinha muita gente ao seu dispor. Só que esse homem perdeu tudo para provar que ele era fiel a Deus. Aí tudo bem, perdeu tudo, perdeu toda a riqueza, perdeu os filhos. Os filhos eram bem mais preciosos dele, tanto que ele muitas vezes se levantava de madrugada. E eles eram crentes, serviam a Deus os filhos de Jó, mas mesmo assim, quando esses filhos deles se reuniam na casa, se reuniam sempre na casa do irmão mais velho, e comiam, bebiam, enfim, né? E Jó se levantava de madrugada e disse, Senhor, se porventura meus filhos fizeram alguma coisa que não agradava ao teu nome, ele oferecia em sacrifício e holocausto a Deus. Olha como ele era fiel ao Senhor. E ele perdeu toda a riqueza, perdeu a família, e ainda, lá no capítulo número 2, ele perdeu a esposa, a mulher, que era a única que tudo poderia ele ter perdido, poderia ter perdido toda a família, mas aí perdeu a mulher também. A mulher também abandonou ele. E ele ficou sozinho. A mulher chegou para ele e disse, olha a situação que está aí, tinha filhos, tinha tudo, era o homem mais famoso da terra, o homem que tinha todo o poder, e agora tu não tens mais nada. Amaldiçoe teu Deus e morre. Aí você como fala do maluco, assim fala tudo. Nós recebemos o bem de Deus, mas também recebemos o mal. E ainda, no capítulo número 2, o diabo chegou novamente para o Senhor e disse, claro, tu mexeu na saúde dele.
mexeu na riqueza dele. Agora, o homem não suporta que mexa na sua saúde. Olha como ele é. E ele chegou, então Deus chegou para ele: pode tocar, só não toca na alma dele, ou seja, só não mata ele, uma linguagem bem simples, só não mata ele, assim feito. E a Bíblia diz que Jó foi acometido de uma chaga maligna, ou seja, de uma lepra, de um câncer maligno. A Bíblia diz que era tão terrível, essa coceira, esse problema era tão grande, que ele se jogava nas cinzas e se rapava com cacos de telha, de tão terrível que era. Mas mesmo assim, ele não abandonou, não deixou de ser fiel ao Senhor. Ele não deixou de louvar ao Senhor. Os amigos, que eram aqueles amigos que ele tinha por ali, que eram amigos porque tinha dinheiro, isso é uma coisa natural. Quando muitas vezes você está em evidência, muitas vezes você tem dinheiro, quando você tem uma casa boa, quando você tem um carro bom, quando você tem dinheiro para pagar festas e, enfim, um monte de coisa, os amigos sempre estão presentes. Agora, quando você não tem mais nada, quando você não tem nem saúde, ninguém vai te visitar. Essa não é a realidade. Certa vez um pastor me disse essas palavras. Eu vou dizer agora. Ele foi meu amigo, ele era pastor, ainda é pastor, presidente de igreja. Ele disse assim, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Hoje eu sou pastor e estou em evidência. Sou presidente de igreja. Mas vai chegar um dia que eu serei um pastor jubilado. Ou seja, um pastor aposentado. Que eu não prego mais por aí. Ninguém irá me visitar. E eu, como era novo ainda, muito novo na obra, e eu pensei comigo, será que ele está certo dessas palavras? E eu já ouvi de muitos pastores jubilados e muitos pastores aposentados que ninguém o visita, e aquelas pessoas que ele tanto ajudou, nem chegam para visitá-lo. E é uma realidade. Aleluia. Sabe por quê? Porque o homem, ele é um homem natural, o homem é complicado. Mas Jesus, Deus jamais nos abandona. Aleluia, louvado e santo é o nome do Senhor. E a Bíblia diz então o seguinte, que Jó venceu, porque foi fiel ao Senhor. E nós o que estamos fazendo? Será que estamos vencendo? Será que nós não estamos murmurando na face de Deus muitas vezes? Porque o Senhor não tem nos dado quantas vezes? É difícil. Porque nós somos humanos. E quantas vezes nós digamos, Senhor, mas por que o ímpio tem e eu não tenho? Por que o fulano tem e eu não tenho? Por que ele consegue e eu não consigo? Por que a minha família não é uma família com bens e aquela família toda virada? Muitas vezes eu falo isso. Consegue, nós não conseguimos. Aleluia. Mas somos fiéis ao Senhor? Somos fiéis à sua palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Agora Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. A Bíblia diz então, no texto que lemos, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Tem gente ficando crente, aceitando a Cristo como Salvador, para ser rico. Isso é mentira, gente. Não é verdade. Ser crente é para ir para o céu. Você fica crente para ir para o céu, para servir ao Senhor. Aleluia, para adorá-lo na beleza da sua santidade, você aceita Cristo como Salvador, e o que vir depois disso, que é o maior milagre, o maior bem terreno é a nossa salvação, que adianta o homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos tem ainda? Quantos homens conseguiram ganhar fortuna, ter uma vida de fama, de dinheiro, e muita coisa na terra, mas perderam a salvação? O que adianta isso tudo? Que adianta o homem ganhar todos os bens, ser famoso, ter fortuna, dinheiro e perder a sua salvação? Mas Jesus disse para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu, não foi Pedro, nem Paulo, nem João, nem ninguém falou essas palavras. Foi Jesus que disse, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome.
E Paulo sofreu. O quanto esse homem sofreu por amor ao Evangelho, pelo amor ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele se tornou um grande apóstolo Paulo. Aleluia! Louvado e santo é o nome santo de Jesus Cristo. E lá no capítulo 8, versículo 35 a 17, ele mesmo, na carta dele, a carta de Paulo aos Romanos, ele diz, que ninguém nos separará do amor de Cristo. Pode a morte, pode os problemas, as dificuldades, pode a vida. Ele disse, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. E eu falo isso para você nessa noite também. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 a 25, diz que as duras aflições de Paulo, as duras, ele contou muita coisa ali. E foi um homem que apanhou, que sofreu, e que viveu intensamente o amor de Deus. Viveu intensamente o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não andou com Jesus, mas ele conheceu Jesus. Ele conheceu o Deus da Bíblia. Ele conheceu o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que restaura. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós conhecemos, é esse Deus que transforma a vida, é esse Deus que conhece a nossa vida e conhece o nosso coração. Ele conhece a tua vida. E eu tenho certeza que se nós formos fiéis ao Senhor, e se nós formos fiéis à sua palavra, Ele vai cumprir tudo aquilo que tem prometido para a nossa vida. Aleluia! Quanta coisa Ele prometeu para você? Quantas coisas Ele prometeu para a nossa vida? Você está esperando? Com certeza. Continue esperando. Porque no momento certo, no momento exato, no momento de Deus, Ele vai conceder aquilo que nós estamos precisando. Aleluia. Agora, é necessário padecer pelo amor a Cristo. É necessário doar a sua vida, doar a nossa vida por amor a Cristo. Hoje as pessoas não querem sofrer mais. Hoje as pessoas não querem mais padecer pelo nome de Cristo. Hoje ser crente, hoje ser cristão, hoje servir ao Senhor é fácil. Porque as pessoas não querem mais pagar o preço por amor a Cristo. Hoje ser crente é fácil. Aleluia. Mas a Bíblia diz o seguinte, que eu te mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Vamos colocar de pé? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, eu quero fazer um convite para você. Padeça pelo nome de Cristo. Padeça pelo nome do Senhor. Aleluia. Padeça pelo nome do Deus que deixou o seu trono de glória e veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Cristo. Deixou o seu trono de glória e veio a este mundo para dar a sua vida pela minha vida, pela tua vida. Não há maior amor do que esse, querido. Não há maior amor do que esse, do que Deus dá o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Aleluia, para dar a vida dele pela nossa vida. Aleluia. E o que nós estamos fazendo por esse amor tão infinito? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo por esse sacrifício tão grande na cruz do Calvário? Aleluia. Louvado seja Deus. Nesta noite nós vamos orar. E eu tenho certeza, aleluia, que o nosso Deus, o Deus que conhece a nossa vida, o Deus que conhece o nosso coração, o Deus que conhece o profundo íntimo da nossa vida, Ele vai te dar vitória. Ore comigo agora. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, meu grande e eterno Deus, Deus em cuja presença nós estamos, Senhor. Pai, nesse momento tão importante de oração, nesse momento tão importante de consagração, Senhor, nós adentramos ao trono da Tua graça agora, Pai, e colocamos essas vidas na Tua presença.
Colocamos, Senhor, as famílias na tua presença. Meu grande e eterno Deus, Pai Santo, Pai querido, nós colocamos essa vida agora, que está passando por um momento difícil, que parece que não tem mais solução para o seu problema. Pai Santo, ajuda. Conforta esse coração agora, transforma esse coração agora. Salva essa família, Senhor, que está no álcool, nas drogas, na prostituição, que parece que não tem mais solução para o seu problema agora, Senhor. Mas nós oramos com os teus filhos, Senhor, nós oramos, nós clamamos e pedimos, Senhor, que tu abençoes, Senhor, essa casa, que tu abençoes esse coração agora, que tu transforme essa vida agora, Senhor. Ó grande Criador onipotente, Deus das causas impossíveis e dos males enganados, é nesse momento tão importante de oração, Senhor, que nós confiamos na bênção e na vitória que somente o Senhor tem para dar a cada um que precisa da bênção e da vitória. Aleluia. Vamos confiar na bênção e na vitória. Sim, meu Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos para o nosso lar, vamos nos despedir. Vamos pedir a bênção do Senhor. Vamos ter uma semana abençoada. Vamos ter uma semana em paz na presença do nosso Deus, sabendo que Deus conhece a nossa vida. Aleluia. Ele conhece muito mais do que você imagina. Aleluia. Ele sabe do que você está precisando. Nós pedimos, Senhor Deus e Pai, grande Deus, querido Salvador, agora nos espera em paz, na comunhão do teu Espírito, nos guardando, nos livrando do mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos juntos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga aí todos juntos. Eu lhe digo, é do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Palmas para Deus.